resumo, quais seriam as principais indicações terapêuticas do ozono? Portanto, assim, mais ou menos por especialidades, podemos dizer que na medicina interna o ozono pode ser usado em hepatites, pode ser usado em diabetes, pode ser usado em arteriosclerose, pode ser usado em hipertensão arterial, pode ser usado em artroses, pode ser usado na asma e nas doenças do aparelho respiratório, pode ser usado em gastrite ou úlcera gástrica e pode ser usado em doença de Crohn ou obstipação crónica e no hipotiroidismo. Portanto, do ponto de vista assim de doenças genéricas que podemos chamar dentro da especialidade da medicina interna. Da especialidade, por exemplo, da dermatologia, o ozono pode ser usado, portanto, se pensamos na pele, pode ser usado no herpes zoster, no herpes simplex, é muito interessante o ozono no herpes, pode ser usado no acne, portanto, tanto no acne do rosto como no acne das costas e do peito, pode ser usado o ozono, pode ser usado em eczemas, pode ser usado em lipodistrofia. A lipodistrofia é uma palavra cara e chique para a celulite das coxas, portanto agora estamos no inverno, ninguém mostra o rabo e as coxinhas, mas chegando ao verão saibam que se pode injetar ozonoterapia subcutânea para ajudar na terrível celulite. O ozono pode ser usado também em micoses, portanto em fungos, micoses da boca, micoses das unhas, e a psoríase e a dermatite atópica são duas doenças nas quais também o ozono mostra muita eficácia. Em termos de, por exemplo, a nefrologia, portanto tudo o que sejam doenças do aparelho renal, o ozono é coadjuvante no tratamento de patologias isquémico-metabólicas do ponto de vista do rim. Do ponto de vista da neurologia propriamente dita, o ozono pode ser muito eficaz em enxaquecas, o ozono pode ser muito eficaz em depressão, em cefaleias vasomotoras e alterações ou transtornos neurovasculares. Depois, em termos do que dizemos em termos da boca, portanto a dentária integrativa, o ozono pode ser usado como tratamento de cáries, pode ser usado como desinfecção das cavidades durante a cirurgia, no pós-operatório, nas periodontites, nas aftas e de uma forma geral como coadjuvante em qualquer tratamento dentário posteriormente ao tratamento. Do ponto de vista da reumatologia ou da ortopedia, é muito interessante o uso do ozono. O ozono pode ser usado nas hérnias discais, pode ser usado nas lombalgias, portanto nas dores lombares, pode ser usado nos conflitos que nós chamamos de disco-radiculares, portanto exatamente que ainda não seja bem uma hérnia, e pode ser usado nas artroses ou nas artropatias e, por exemplo, na artrite reumatoide também podemos utilizar a ozonoterapia. O ozono, do ponto de vista da angiologia, das doenças que dizemos que têm a ver com o sistema vascular, pode ser usado em tudo o que seja insuficiência venosa, pode ser usado nas úlceras de decúbito. Há trabalhos muito interessantes publicados nas úlceras e nas úlceras de diabéticos, por exemplo, com ozonoterapia, portanto com o antes e depois com fotografias muito interessantes. O ozono pode ser usado nas coronariopatias, portanto, como eu já disse, tudo o que seja doença cardiovascular propriamente dita, do ponto de vista já arterial, e nas vasculopatias periféricas. Em termos de ginecologia, o ozono pode ser usado por via vaginal, por exemplo, e também existem algumas técnicas para fazer ozonoterapia a chegar ao útero, já são técnicas um bocadinho mais complicadas, mas o ozono pode ser usado nas infecções vaginais, nas bartolinites, nas vaginites, e pode ser usado naquilo que chamamos de inflamação pélvica crónica, que já são assim umas doenças um bocadinho mais complicadas. E do ponto de vista da imunologia clínica, o ozono pode ser usado realmente porque é um imunomodulador, portanto pode ser usado como coadjuvante em tratamentos de tudo o que nós chamamos imunodeficiências. Existe uma literatura, como eu já disse, muito vasta sobre o ozono, há mais de 12 livros escritos sobre o ozono, portanto se vocês meterem ozono, a New Medical Drug, por exemplo, vão encontrar 3 livros com este nome e que vai ser muito interessante. Todos estes resumo das principais
indicações terapêuticas do ozono por especialidades que eu disse podem ser usadas em adultos como em crianças, porque em crianças normalmente fazemos por via retal, por exemplo o autismo, eu não falei, é uma doença muito interessante, que já existem muitos artigos publicados, principalmente nos Estados Unidos, da relação com a ozonoterapia e em crianças, obviamente, e existe um protocolo, inclusivamente, para ozonoterapia retal em crianças autistas, no qual que já está aprovado, portanto, a concentração que se tem que fazer nas primeiras vezes, e vai-se aumentando a concentração, vai-se aumentando o volume. Portanto, basicamente o que se faz é, à criança, introduz-se um catéter por via retal e faz-se uma insuflação do gás do ozono que fica ali no intestino. Portanto, não dói, o catéter também não dói introduzir, é um catéter muito fininho, porque é um gás, e por isso não tem absolutamente problema nenhum. Portanto, era mais ou menos isto que eu hoje tinha para vos contar, porque já estamos a falar há 30 minutos e eu prometi que era muito rápida. Penso que hoje em dia já existe, do ponto de vista, por exemplo, da dermatologia, existem cremes de ozonoterapia, óleos de ozonoterapia, os quais eu vos aconselho. Existem aparelhos para ozonizar o ar, portanto, e que são com segurança, que estão certificados. Existem aparelhos para ozonizar a água, também são muito interessantes, e existem aparelhos para ozonizar a água com que se vai lavar os alimentos, etc. Depois também existe ozono já microencapsulado em cápsulas, que pode ser tomado, portanto, no qual o ozono vai ser libertado no estômago, e também existe depois o ozono médico, que é aquele que fazemos dentro de uma consulta de medicina integrativa.